Meus irmãos, minhas irmãs, bem-vindos! Está começando o programa Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Gesrael Fonseca Santos e estaremos juntos estudando a maravilhosa Palavra do Senhor. Esse trimestre com um tema muito lindo, que é a Epístola aos Hebreus, uma epístola maravilhosa, e nós esperamos que os irmãos sejam edificados pela maravilhosa Palavra de Deus, que possamos sair daqui edificados por esta epístola que traz lições profundas para a minha e para a sua vida. A lição de número 1 da nossa revista desse trimestre tem como tema a carta aos Hebreus e a excelência de Cristo. O nosso texto áureo está em Hebreus, capítulo 1, versículo de número 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Palavras do Evangelho. A epístola aos Hebreus é uma epístola diferente. Ela é chamada de o quinto evangelho. Isso por quê? Porque Hebreus possui uma temática de continuidade em relação aos primeiros livros do Novo Testamento. Enquanto os evangelhos narram o período em que Cristo caminhou sobre a terra, o seu ministério, os seus milagres, as suas palavras, os seus ensinamentos, Hebreus dá uma continuidade a isto. Hebreus narra o ministério de Cristo Jesus após a sua ascensão aos céus. Ou seja, narra o ministério de Cristo após o seu ministério no período em que esteve palmilhando, caminhando sobre a superfície terrestre. A autoria de Hebreus é um tanto desconhecida. Nós não sabemos propriamente quem escreveu esta epístola. Alguns dizem que foi Paulo. No entanto, nós temos algumas dificuldades a serem contornadas para assumirmos que Paulo é o autor desta epístola. O grego que utiliza-se em Hebreus é um grego muito mais rebuscado, muito mais sofisticado do que o grego utilizado nas epístolas paulinas. Nós temos um grego poético, mais formal, um tanto diferente do grego koiné, que permeia toda a Bíblia, especificamente no Novo Testamento. Além disso, Paulo abrange temáticas totalmente diferentes daquela temática que é abordada aqui em Hebreus. Hebreus é a única epístola do Novo Testamento em que Cristo tem ênfase em seu aspecto sacerdotal, em seu aspecto como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, enquanto que Paulo nunca abordou nem tangenciou tais temas em suas epístolas. Portanto, nós temos aqui algumas diferenças em relação às suas epístolas centrais. Uma outra coisa importante a ser destacado é que Hebreus capítulo 2 traz uma sutileza que deixa a situação de Paulo como autor a esta epístola um tanto complicada. Em Hebreus capítulo 2, versículo de número 1 ao versículo de número 3, o autor desta epístola diz que ouviu as palavras de Cristo por meio daqueles que haviam conhecido a ele pessoalmente. Isso dá a entender que quem escreveu Hebreus não conheceu Cristo pessoalmente, ou seja, não esteve ouvindo as palavras do Evangelho diretamente da boca do Mestre amado. Portanto, podemos dizer que Hebreus foi escrito por um dos crentes que nós chamamos de crentes de segunda geração, ou seja, crentes que foram convertidos ou que ouviram o Evangelho por meio dos apóstolos originais. Ainda falando sobre Hebreus, sobre o aspecto geral da Epístola aos Hebreus, nós temos aqui uma estrutura totalmente diferente das outras epístolas. Hebreus é um desafio de classificação. Isso por quê? Porque Hebreus, apesar de ter uma conclusão de carta, não tem uma introdução de carta. Ou, em outras palavras, não começa com uma saudação, como começa as epístolas de Paulo, as epístolas de Pedro, as epístolas de Tiago, de João. Não, Hebreus não tem uma saudação. Tem um aspecto exortativo muito forte. Por isso que muitos classificam Hebreus simplesmente como uma
palavra de exortação, como Orígenes fazia. Ainda falando de Orígenes, lá no século II, ele deixa bem claro que sobre a autoria de Hebreus não há muito o que saber. Só Deus sabe, segundo as palavras do próprio Orígenes. O tema da Epístola aos Hebreus é um tema maravilhoso. O tema principal dessa carta é a superioridade de Cristo. O autor, ele descreve Cristo como superior a qualquer grande figura que poderia haver no Antigo Testamento, que é a peça central da fé dos hebreus. O autor diz que Cristo é superior, por exemplo, a Moisés, o grande legislador, figura central da história dos hebreus. Cristo é superior aos anjos, que tem um papel de destaque também na liturgia hebraica. Cristo é superior a qualquer sacerdote. E há uma ênfase especial à superioridade de Cristo sobre o sumo sacerdote de Jerusalém. Portanto, o tema principal desta epístola é a superioridade de Cristo sobre qualquer aspecto que já tenha permeado a humanidade em outras épocas. Ainda falando sobre Hebreus em seu aspecto geral, o destinatário a quem essa carta foi escrita não é difícil de se entender. Apesar de que o tema aos Hebreus foi dado posteriormente, no século II, toda a epístola está voltada ao público judeu. Isso está claro na quantidade de ênfase ou de citações em que o autor utiliza textos do Antigo Testamento, do Talmud, da Tanakh, do Pentateuco, em que ele se vale de textos bíblicos presentes no Antigo Testamento. Além disso, existem passagens onde ele cita, por exemplo, aos judeus que haviam saído ou sido expulsos da Itália, de Roma especificamente. Quando lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 2, o texto diz: E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Porto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio, o imperador, tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles. Portanto, o que nós entendemos é que Hebreus foi escrito para um público judeu que havia sido convertido ao cristianismo e que estava sofrendo perseguições, estava sofrendo buscas coercitivas por parte do imperador de Roma. Hebreus capítulo 10, versículo 34 e Hebreus 12, 4 cita, por exemplo, perigos que esses irmãos judeus sofriam, como expoliação de seus bens e até o martírio. Meus irmãos, há 3 focos principais na Epístola aos Hebreus. O primeiro deles é que Hebreus há uma ênfase no sacerdócio e na mediação divina. Existe uma passagem emblemática em Hebreus em que se dá uma ênfase no sacerdócio de Cristo, comparando-o ao sacerdote Melquisedeque. Isso por quê? Porque Abraão tratou Melquisedeque como um sacerdote, dando a ele dízimos e tratando-o com máximo respeito, mesmo sabendo que Melquisedeque não era descendente da tribo de Levi, historicamente a tribo escolhida como sacerdotal. Assim como Cristo também não. Cristo foi descendente da tribo de Judá. Portanto, o sacerdócio de Cristo também não é um sacerdócio por herança, não é um sacerdócio levítico, mas um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 7, versículo 1 ao 28 traz muito bem isso. Ainda há uma ênfase na questão da redenção e da questão do sacrifício de Cristo. Há uma ênfase no plano salvífico, naquilo que Cristo, como Messias, teve que sofrer para que o seu plano divino de redenção da humanidade fosse colocado em prática. Esta parte encontra-se com muita ênfase no capítulo 9, versículo 11 ao versículo 12, e também todo o capítulo 2, que será o tema da nossa lição de número 2. Temas esse que enfocam a salvação de Cristo. E o terceiro tópico que nós encontramos são os concertos e pactos, alianças, que Cristo
refaz com a sua igreja. Quando nós lemos a Epístola aos Hebreus, nós encontramos muitas passagens em que o autor propõe que Cristo faz uma associação, uma aliança, mas não uma aliança mais baseada em sangue de animais, não uma aliança provisória, mas uma aliança perpétua, uma aliança perfeita, baseada no sangue mais puro que poderia existir, o sangue do único homem que perambulou sobre a terra e que não pecou, o nosso Deus, o nosso Cristo Jesus. Vamos analisar o capítulo 1, que é inclusive o capítulo qual a nossa lição dá uma ênfase especial. Logo na primeira parte dessa epístola, em Hebreus capítulo 1, versículo 1, nós temos um apelo muito forte, uma palavra para ser observada. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Nessa parte, o autor da Epístola aos Hebreus, ele dá uma ênfase na comunicação de Deus com a humanidade. Nós sabemos que no Antigo Testamento havia intermediários entre Deus e o homem, especificamente os seus profetas, em outros momentos os sacerdotes. No entanto, o que este autor diz aqui é que, advindo o novo tempo, advindo a graça, e tendo Deus falado de muitas maneiras e de muitas formas, fala-nos agora diretamente, não por um filho, mas com o artigo o Filho. E isso é uma parte muito importante. Por quê? Porque diretamente o que o autor nos diz aqui é que Cristo é o próprio Deus. Cristo falando conosco é Deus falando conosco. Não há mais intermediário, não há mais necessidade de intercessores que façam uma comunicação entre eu e o nosso Deus. Podemos falar diretamente com Deus, uma vez que o próprio Deus falou diretamente conosco nesta terra por meio do seu Filho. Não se esqueça, meu irmão, não se esqueça, minha irmã. Cristo falando é Deus falando. E essa é a ênfase principal do versículo 1 e do capítulo 1 de Hebreus. Como você pode ver, isso já é um contraste muito grande entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento, a graça e a lei. Mas não bastasse isso, ele continua. E no versículo 2 entra a temática central deste capítulo. Ele diz: mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Cristo aqui é colocado no papel de Criador. Cristo aqui é colocado no papel de Deus Supremo. A palavra grega para mundo aqui é a mesma utilizada para séculos. Isso por quê? Porque o autor aos Hebreus queria deixar bem claro que Cristo é o autor da criação. E isso não é um fenômeno temporal. Cristo é o autor do próprio tempo. Cristo é o autor da criação atemporalisticamente, seja outrora, seja posteriori, seja no presente. Cristo é o supremo criador. Aqui nós encontramos o papel criador vaticinado em Gênesis capítulo de número 1. Quando olhamos aqui, há uma ênfase na parte em que Jesus Cristo controla o universo. O universo é muito grande. Quando olhamos para o cosmos, quando olhamos para o universo que está sobre nós, para as estrelas do céu, o que nós encontramos está além da capacidade humana de compreender. Quando o autor aos Hebreus dá uma ênfase na parte criadora de Cristo, o que nós temos que entender é que ele ressalta com muita ênfase como Cristo é soberano. Nós temos mais de 100 bilhões de estrelas na nossa Via Láctea, a nossa galáxia. Cada uma delas
liberando uma energia maior do que 200.000 bombas atômicas por segundo em um processo de fusão nuclear que nós não podemos dimensionar. Os próprios astrônomos cientistas não entendem muito bem o tamanho e o potencial que o nosso universo tem. Há uma discussão na academia secular se o universo é finito ou infinito. Nós não podemos compreender, mas Deus tem a autoria deste universo assinalada no versículo 2 da sua carta, inspirando o autor aos Hebreus. No versículo 3, nós encontramos duas palavras maravilhosas no original grego. Leiamos. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Palavras do Evangelho. Aqui nós temos duas palavras que só aparecem no Novo Testamento neste ponto. A palavra apalgasma, que significa resplendor, mas não é um resplendor qualquer. Apalgasma se refere àquilo que tem brilho próprio, ou seja, o resplendor de uma estrela, o resplendor do próprio sol. Quando olhamos para esta passagem, o que vemos é que Cristo é o seu brilho próprio. Quando se compara Cristo, o resplendor de Cristo, ao sol, significa que Cristo não depende de ninguém, nem de nada, para ter brilho próprio, e o seu brilho ofusca a qualquer outra coisa. Um outro termo que nós temos aqui neste versículo é a palavra caráter, que significa estampa, marca. Isso traduz que Cristo Jesus é a representação exata, é o carimbo, é a estampa, é a cópia exata de Deus. Ele é Deus. Não é à toa que o apóstolo Paulo, em uma passagem de suas epístolas, ele deixa bem claro que precisamos ter em nós a estampa, as características, as marcas de Cristo. Quando Paulo ele enfatiza que precisamos ter a marca de Cristo em nós, ele faz uma concordância bíblica com esta parte do autor aos Hebreus, porque Cristo é nós, significa que nós também temos a partir de agora a marca, a característica, a estampa de Cristo. E como é que você, meu amado irmão, minha amada irmã, tem se portado? Há em você a estampa de Cristo, há em você o caráter de Cristo, há em você a marca de Cristo, o resplendor da sua glória. Nós encontramos uma passagem no Antigo Testamento em que Moisés encontra-se com Deus e pede, redargue com Deus, porque queria ver a face de Deus. Não é possível, logicamente, porém Deus passa-lhe pelas costas, e ao passar pelas costas, o rosto de Moisés brilhava como o sol ao meio-dia. Este é o resplendor, esta é a glória que precisa emanar de mim e emanar de você, como aqueles que estão aqui na terra, como sal e como luz deste mundo, que em Cristo Jesus possamos brilhar cada vez mais com resplendor e com caráter, com a marca, com a natureza do nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 4, nós temos a primeira temática da superioridade de Cristo. Tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Nesta passagem, Cristo ele é comparado aos anjos e é superior a eles. Os anjos têm uma importância significativa na história dos Hebreus. Desde a luta de Jacó no vale de Jaboque com o anjo, a aparição de anjos anunciando o nascimento de grandes homens, vaticinando o surgimento de nações, ou como arautos de acontecimentos, os anjos no folclore e na literatura verídica dos judeus têm um aspecto, um papel preponderante, importante. Portanto,
o autor da Epístola aos Hebreus, ele destaca a superioridade de Cristo sobre os anjos. E ele usa 7 temas, 7 versículos do Antigo Testamento para mostrar a importância de Cristo sobre os anjos. Primeiro, os anjos são ministros enviados por Deus, servos de Jesus. Cristo é superior aos anjos porque Cristo é o seu Senhor, ordena-lhes, comanda, dá ordem e os anjos o seguem, os anjos o obedecem, os anjos o acatam. Em outra passagem, ele faz uma ligação com Jó, capítulo de número 1, versículo número 6, e com 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14, quando diz que os anjos são filhos de Deus, mas são filhos coletivamente, são filhos criatura, enquanto ao falar de Jesus, ele usa o artigo o. Cristo é o Filho unigênito. Cristo não é criatura. Cristo não é algo feito, ele o é. Apelamos aqui para a pergunta que Moisés faz para Deus quando é enviado a falar com Faraó. Se perguntarem, se indagarem quem me enviou, o que responderei? Ao que Deus responde a Moisés: diga, o eu sou te enviou. Neste ponto, o que nós temos é uma ênfase na natureza etérea de Cristo, na identidade etérea do nosso Deus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, Cristo é superior, porque Cristo é criador. Cristo é superior, porque não é servo, ele é cabeça. Cristo é superior, porque ele é perfeito. Cristo é superior, porque ele é ministro do seu próprio sacerdócio. Que Cristo continue nos edificando para entendermos a sua superioridade. Leia a Epístola aos Hebreus, medite nesta passagem, porque Cristo é maior do que tudo e do que todos. Que em sua superioridade e em sua graça ele possa continuar te abençoando e te fortalecendo. Amados irmãos, amadas irmãs, nós vamos ficando por aqui. Que Cristo possa nos iluminar para entendermos que ele é superior ao nosso próprio entendimento. Não adianta o homem querer dissecar, querer colocar a figura de Cristo em um laboratório. A superioridade infinita, magnânima de Cristo não permite que o nosso finito e limitado intelecto consiga entendê-lo em sua plenitude. Que a palavra do Senhor continue falando profundamente em seu coração. Que Deus, em Cristo Jesus, continue te abençoando. Espero você para o nosso próximo programa Escola Bíblica Dominical. Amém.